Muito bem, hoje nós faremos algumas notas sobre a beleza, tá? Sobre o belo. Notas, ok? Então, primeiro é o seguinte, o que é a beleza? Se fala muito sobre isso hoje em dia, existe uma espécie de retomada a respeito do sentido da beleza. E, bom, afinal de contas, o que é isso, certo? O que é isso? Antes de eu falar sobre esse assunto, é o seguinte, esse é um tema que é muito recorrente para mim no meu labor, no meu trabalho, porque nós temos empresas que produzem coisas bonitas, coisas belas, certo? Inclusive lançamos uma Bíblia no passado, muita gente está dizendo aí que é a Bíblia mais bonita do Brasil, do mundo, não sei, maravilhosa, tá? Então, se vocês não viram, vejam nossa Bíblia Sagrada. Eu trabalho muito com isso, estou sempre refletindo sobre isso. Não obstante, eu vejo muitas ideias circulando sobre o tema da beleza, que, como alguém que trabalha criando isso, não me parece que é condizente com o processo criativo de construir algo que é belo, que é bonito. Me parece que os conceitos e as ideias que circulam não estão de acordo com o fazer. E eu acho que tem um motivo para isso. Vou entrar nesse assunto já. Então, beleza. Antes de mais nada, o que é a beleza, né? Beleza é um dos três transcendentais. Então, existem três elementos, três conceitos aos quais todas as coisas tendem. Tudo tende a um desses três elementos. Quais são esses três? Bom, a beleza é um deles, a bondade e a verdade. Então, tudo que existe, inclusive a nossa vida, tende de alguma forma para a beleza, a bondade e a verdade, né? Então, a verdade das coisas é a finalidade pela qual elas foram feitas e para a qual elas devem ser conduzidas. Então, a verdade de uma faca é que ela precisa cortar. Uma faca que não corta, ou é uma faca ruim, ou não é uma faca, é um garfo. E a bondade das coisas também é a finalidade para a qual elas foram feitas. Então, assim, a bondade da mesma faca é cortar bem. Uma faca que corta bem é uma faca boa. Então, verdade e bondade são, dois desses transcendentais. E o terceiro é a beleza. Só que para aí, tem um problema. Porque a verdade e a bondade são dois conceitos que são facilmente conceitualizados. Ou seja, são conceitos os quais a gente consegue definir conceitualmente e filosoficamente com maior facilidade. A beleza tem certas definições conceituais, sim, mas parece que todas estão em algum nível em suspenso. Parece que todas as definições a respeito da beleza tendem a não ser tão completas e tão precisas, tanto quanto quando se fala da verdade e da bondade. Parece que existe uma certa imprecisão, uma certa neblina, quando nós tentamos conceitualizar a beleza. Por quê? Alguns motivos. Primeiro é o seguinte, a palavra beleza vem do latim pulcrum. Pulcrum é uma das palavras que definem a beleza. E o que significa pulcrum? Pulcrum significa unidade. Unidade. Por que unidade? Porque a própria característica da beleza é a harmonia das partes com o todo. A harmonia das partes com o todo significa que você tem unidade, quando as partes estão condizentes com o todo. E isso é problemático, porque pensa aqui comigo. Para que haja harmonia das partes com o todo, é necessário que haja uma relação entre as partes harmônica para que o todo esteja também harmônico. Ou seja, a beleza ela é relacional. A beleza ela não é conceitualizável como a verdade, que a verdade é uma só, a verdade ela é unitária. A beleza ela é relacional, ela depende de um conjunto de fatores harmonizados segundo um ideal. Esse ideal nós poderíamos dizer que é a unidade da beleza, mas ela depende da harmonia das partes. Então, esse aspecto relacional da beleza faz com que seja difícil a gente defini-la. É quase como se você só sabe o que é a beleza quando você está em relação com ela. Então, isso também nos coloca diante de um primeiro erro, digamos assim, que é a beleza como deleite estético, né? A beleza não significa necessariamente deleite estético. O deleite estético, esse deleite efêmero, esse sentir algo agradável, não necessariamente é beleza. A beleza não é necessariamente agradável. A beleza às vezes precisa ser horrorosa. Às vezes é necessário que se cause um incômodo através da beleza para se representar a verdade de alguma coisa. Um exemplo disso. Você veja aqui, por exemplo, nas catedrais você tem os gárgulas. Se você olhar o gárgula em si mesmo, são muito horrendos, né? Inclusive alguns mostram inclusive genitália. O que é isso? Então, tem coisas bem horríveis ali, mas estão ali com um propósito. Outro exemplo muito, muito fácil de perceber é a representação do inferno nas obras cristãs. O inferno é uma coisa horrível. E se você olhar, por exemplo, nos quadros de Bosch, se você olhar as imagens que estão ali no inferno, tem coisas horrendas ali. Também tem genitália lá também. E tá lá, e é belo. Entendeu? Por quê? Porque aquele inferno está ali representado em relação ao céu, ou em relação ao juízo final, ou em relação a outros elementos da transcendência. Então, aquele inferno em relação com outras coisas, ó, beleza aí. Aquele inferno
em unidade com outras coisas, expressa a beleza. Tem outro problema também nessa idealização do belo, que é o seguinte. Existe um documentário muito bom chamado Arquitetura da Destruição, tá? Tá na Lumine. Inclusive, assine a Lumine. Esse documentário mostra uma coisa muito interessante. Mostra o seguinte. A ideologia nazista tinha 2 pilares ideológicos. Um deles era a saúde e a ciência, quer dizer, a ciência sendo utilizada como elemento de determinação de quem é saudável e não do ponto de vista ideológico e estatal. O outro pilar era a beleza nas artes. Exatamente. Então, os nazistas tinham essa ideia de que a arte que não representava algo esteticamente agradável ou esteticamente atraente era uma arte degradada e, portanto, precisava ser destruída. Muitos artistas modernos foram destruídos pelo movimento nazista, né? Teve lá a famosa Galeria dos Degenerados, onde eles expuseram todas as obras de arte, entre aspas, degeneradas, como uma forma de excluí-las, né, do debate público. Então, dificilmente há uma normatividade na beleza, porque ela é relacional, ela depende da harmonia das partes com o todo. Partes desconexas dentro de um todo que merece uma desconexão naquele aspecto para representar a verdade de alguma coisa é algo belo. Como eu falei do inferno, por exemplo. O inferno é caótico e horrível. Mas é necessário que exista um inferno para que haja beleza. Cuidado com esse corte aí. Não faz esse corte aí não, que eu falei que é necessário o inferno para que haja beleza. Mas no fim das contas é verdade, certo? Senão Deus não tinha feito o inferno. Outra questão que dificulta a nossa explicação a respeito da beleza é que a beleza ela é sentida. Ela precisa do nosso apetite sensitivo, certo? Da nossa sensorialidade. Então depende dos olhos, do paladar, depende do tato. Existe uma beleza que nós podemos nos deleitar intelectualmente? Existe, tá? Mas vamos simplificar a guerra aqui para ficar mais fácil de entender. A maior parte das coisas que a gente entende como belo, como bela, elas são objetos artísticos, ritos litúrgicos, peças musicais, paisagens, ou seja, são tudo coisas que têm materialidade. E é complicado, porque a matéria, ela é transitória. A matéria não é transcendente, a matéria é imanente. Ou seja, ela acaba, ela está sempre mudando. Tudo do mundo material está sempre mudando o tempo inteiro. Não há nada na matéria que seja fixa para sempre. Só que a beleza depende desses elementos materiais para representar algo que é eterno e transcendente. A beleza utiliza-se do imanente para expressar o transcendente. Então sempre algo de imperfeito, digamos assim, algo de transitório ali junto com esse objeto artístico, peça musical, ou com essa liturgia, ou com essa paisagem. O fato de, para expressar a beleza em sua composição, a coisas que são transitórias e imperfeitas, esse trânsito dificulta a nossa apreensão do conceito de beleza. Porque sempre há um composto ali que é transitório. Essa transitoriedade na beleza é outro aspecto dela que dificulta a sua conceitualização do ponto de vista filosófico, que a beleza sempre tem algum composto material e a matéria não é para sempre. Lamento informar, quem estava esperando que fosse durar para sempre, não vai dar, tá? Não nessa vida, só na próxima. Então, se a beleza é a harmonia das partes com o todo, somente os objetos que podem carregar mais partes podem ser mais belos. Ou seja, aqueles objetos que podem ter neles mesmos mais partes em harmonia, necessariamente tem mais material para a beleza. Há mais material para a beleza nos objetos, nas coisas que têm mais partes para serem relacionadas com o todo. E não há nenhum objeto, não há nada, nenhuma coisa que tenha mais partes para serem harmonizadas do que a vida humana, o ser humano. Quer dizer, o ser humano é aquele que reúne nele mesmo aspectos materiais, aspectos divinos, aspectos psicológicos. Há no ser humano uma composição de corpo, alma e espírito que é única. Isso quer dizer que o ser humano, quando ele vive na sua vida a harmonia das partes com o todo, ele vive a coisa mais bela que existe. O ser humano se torna a obra de arte mais bela que existe. Então não há nada mais belo que uma vida bem vivida. Então vamos usar o exemplo agora para falar sobre a vida humana, que é o seguinte. Imagina que você vai botar uma música para ouvir, ok? E uma música de um artista que você não conhece e você nunca ouviu uma música dessa pessoa. Peraí. Tá me ligando aqui. Oi. Tô gravando um vídeo aqui. Francisco fez cocô. Vou ficar sem fralda. Não, mas vai dar desastre isso aí. Não vai dar problema? Vou ter que interromper aí. O Francisco se cagou. Muito bem, voltamos aqui. A criança tá bem, viu? Cocô não mata. Pelo menos não naquela quantidade ali. Então é o seguinte, um rápido aviso aqui. Eu mesmo tô editando esse vídeo e, por incrível que pareça, dá um baita trabalho editar esses vídeos e a ideia é a gente fazer a coisa mais espontânea aqui. Então é o seguinte, a partir de agora eu vou deixar o vídeo rolar, porque eu não tenho mais tempo para editar. O vídeo está parado aqui na minha linha de edição há mais de mês, eu edito quando eu tenho um tempo livre assim. E se eu continuar fazendo isso vai demorar muito, eu não vou conseguir publicar esse vídeo nunca. Então a partir de agora o vídeo vai rolar sem muita edição, tá? Se acostumem, é assim mesmo. Muito bem, então imagine que você vai ouvir uma música de um artista desconhecido.
né, você não conhece aquela música ali. E você bota para tocar, você bota o play e é um monte de ruído desagradável, né? Um monte de ruído desagradável. E no meio daquele monte de... A música tem, sei lá, 5 minutos. E daí, no meio daquele monte de ruído desagradável, tem 10 segundos de uma melodia linda, maravilhosa. Ok? 10 segundos de uma melodia maravilhosa. Depois volta o ruído chato e horrível e insuportável. Ok? Imagine que isso acontece. Beleza. Você poderia dizer que essa obra que você ouviu é bela e harmônica? Não. Porque ela foi ruído o tempo inteiro, certo? Desagradável, e no meio tinha algo bonito. Tinha algo bonito no meio de um monte de coisa ruim, coisa feia. Então, poderíamos dizer que havia algo de belo ali, mas não que aquilo ali é como um todo, não que aquilo ali tenha a harmonia das partes como um todo. Tá? Não há harmonia das partes como um todo ali. Muito bem, nós poderíamos agora, vamos pensar nisso com relação à vida humana. Ok? Imagina que você tem a vida de um grande gênio, certo? Que fez coisas geniais num período da sua vida. Mas o resto da sua vida é um desastre, é um ruído. Poderíamos dizer que essa vida é bela, boa, que nós podemos usar essa pessoa como um exemplo? Não. Por quê? Porque, apesar de ter feito algumas coisas boas, ela é uma vida que tem ruídos o tempo inteiro. Então, só podemos chamar uma vida de vida exemplar, de vida bela, quando ela é toda harmônica. Quando existe a harmonia das partes com o todo. Estou dizendo aqui que, enfim, né, ninguém é perfeito, tem um monte de problema, todo mundo, né, tem dificuldade e viver uma vida é difícil, tá? É complexo. Eu sei disso. Mas o ponto é, quando a gente avalia uma vida de um grande artista, de alguém muito influente, é importante pensar nisso. Por quê? Porque olha só. Por quê? Porque uma vida sem unidade não é uma vida bela. É mais importante a unidade de vida do que a genialidade. A genialidade não é garantia de uma vida bela. A unidade de vida é. Então, a unidade de vida, ou seja, ter harmonia na família, na saúde financeira, religiosa principalmente, ter essa harmonia, sim, isso é uma vida exemplar. Isso é uma vida incrível, certo? A vida do grande gênio que fez grandes coisas, mas que o resto da sua vida é um ruído, isso não é uma vida exemplar. Tá? E a vida santa, né, a vida plena, a vida bela, ela, no fim das contas, acaba se tornando o grande objeto de referência para as produções artísticas e estéticas que querem representar a beleza. Olha que interessante. Quer dizer, não há nada que tenha sido mais bem representado e representado em maior quantidade na história da humanidade do que nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus, que é o Santo dos Santos, né? As maiores obras de arte estão relacionadas a ele. Né? E se a gente adicionar a vida dos santos e a beleza da igreja nesse balaio de produções artísticas e estéticas, não há nada que tenha sido produzido em maior quantidade, em maior... Aí, vamos lá. Na minha opinião, mais belo, né? Não há nada mais bonito do que as representações que estão conectadas a esse tema. Por quê? Porque a vida santa inspira a arte. Para que através dessa arte se inspire a vida normal, a vida corriqueira, a vida comum. E essa vida comum, inspirada pela arte, né? Inspirada pela beleza, possa também se tornar uma vida santa. E essa nova vida santa se torna um novo objeto de referência para a arte. E assim, né, por círculos concêntricos, vai se aumentando esse grande arcabouço cultural e artístico e vai se aumentando esse grande baú de beleza da humanidade. Então o negócio é full circle, né? Fecha o ciclo total. A vida santa inspira a arte inspira a vida corriqueira, e a vida corriqueira pode se tornar santa através da inspiração da arte, que por sua vez inspira outras pessoas. Tá? Então com isso, envelopamos aqui, tá? Mais um vídeo rapidinho aqui, assinem tudo que tem que assinar, tem os links aqui na descrição, né? Conheçam todo o nosso trabalho. Você sabe como é que são os vídeos agora aqui? Mais rápidos, mais tranquilos e tchau pra vocês!